Salve, salve meus queridos, tudo bem com vocês? Outra pergunta que sempre chega para mim aqui é qual que é a melhor opção de hospedagem? E para mim, sinceramente, isso tem muito a ver com o teu momento, tá? Então, e também com alguns objetivos que você tem, tá? Então eu separei aqui em 4 universos, na verdade 3 e tem um quarto aqui que é uma dica bônus. A primeira deles é assim, tem gente que não quer hospedar o site dos clientes, mas também os clientes não vão, pelo menos a grande maioria deles não vai saber resolver sozinho, então você vai ter que se obrigar a pelo menos a ajudar ele de certa forma. E aí tem lá como você, por exemplo, pegar uma hospedagem normal, que é uma hospedagem lá para um site. Você vai lá numa HostGator da vida, por exemplo, e tem lá hospedagem de site. Você vai colocar um domínio lá, vai ter uma conta com um valor específico para aquele site e acabou. Então, tem gente que faz isso, faz lá uma conta para cada cliente que faz o site e fica sob a responsabilidade do cliente, pagar o boleto e tudo mais. Então, o cara ele faz o site, mas ele não fica com a responsabilidade de hospedar o site dele. Então isso aqui é uma hospedagem normal. Vai ter lá, todos esses hosts aí tem, a mais comum eu acho assim, a mais popular e uma que eu gosto é a HostGator, então você vai encontrar, tudo isso que eu vou falar aqui você vai encontrar lá na HostGator também, beleza? Ah tá, não Jeff, eu quero hospedar os sites para os meus clientes, porque eu vou cobrar R$80 por mês de cada um deles, seja o valor que for, 50, 100, vou cobrar ali, daqui a pouco eu tô com 10, daqui a pouco eu tô com 20, daqui a pouco eu tô com 50, vou ganhar uma grana com isso daí, então vou hospedar assim os meus clientes. Só que tô começando, não tenho nenhum, ou tenho 2, 3 e tô começando. O que eu indico que você faça nesse caso? Que você contrate uma revenda de hospedagem, não é revenda de site, revenda de hospedagem. Então vamos falar da HostGator? Lá na HostGator tem lá revenda de hospedagem. Tu vai pegar, qual que é a diferença? Nessa revenda ela vai ter uma certa limitação de acordo com o plano que você escolher e aí vai ter lá, por exemplo, uma revenda que tem 50 GB de espaço. Então você vai precisar aumentar essa revenda quando acabar esse espaço. E basicamente é assim, você consegue ter vários clientes investindo um valor pequeno, realmente consegue assim fazer com que vire um negócio interessante. Foi assim que eu comecei lá atrás e com um tempo, com muito tempo de trabalho, chegou num volume bem interessante para mim. Então, essa opção lá é a opção de revenda de hospedagem, tá? Qual que é o lado não tão bom disso, dessas duas primeiras opções que eu dei, eu não estou falando de hospedagens com um grande desempenho, não é a coisa mais rápida do mundo, apesar de que evoluiu bastante nos últimos tempos. Quando eu comecei lá atrás, era uma coisa bem complicada, mas hoje já está bem melhor assim e dá para você virar muito bem por um bom tempo com uma revenda de hospedagem. Eu gosto muito de revenda de hospedagem. A outra opção, que é algo melhor e, lógico, um pouco mais caro, nesse caso aqui eu estou falando de VPS. VPS, você também, assim como na revenda, consegue colocar vários domínios e tal, você também vai ter essa limitação com o espaço. E nesse caso, as VPS, elas tendem a ter menos espaço do que a revenda. Porém, a VPS, ela é muito mais rápida. Realmente, gosto muito de VPS e é outro nível quando você tem um site hospedado numa VPS. Então, o único detalhe é esse. Geralmente, ela vai ter um espaço menor e aí você vai ter que lidar com isso daí. A dica bônus que eu vou dar aqui é que você misture, então, um pouquinho mais. Que você coloque... Existe a possibilidade, sim, de você ter o teu site lá na VPS e você ter os e-mails numa revenda. Como assim, Jeff? O DNS não tem que apontar para um lugar só? Não, não necessariamente. Você pode apontar os DNS do teu site para a VPS e do e-mail para revenda. Ou seja, lá na revenda então que é baratinho, tem 50 GB lá, por exemplo, uma delas lá que é bem baratinho, você consegue pôr os e-mails lá. Você não precisa ter muita velocidade para o e-mail. Não tem muita diferença se o e-mail chega 30 segundos a mais ou 30 segundos a menos, entende? Diferente de abrir um site.
Então isso aqui é uma coisa bem legal, só que isso aqui vai depender muito do momento que você tá. Às vezes você tem aí vários clientes, já está precisando ter um desempenho melhor, está querendo sair da revenda, está preocupado que não vai ter espaço lá, porque a VPS não tem muito espaço. De repente isso aqui é uma boa para você, tá? Então tem como fazer isso aqui, é bem legal, tem gente que faz e dá bom, beleza? Então esses quatro opções aqui vai depender muito do teu momento. Espero que eu tenha ajudado, tamo junto, um abraço.